Muito se fala aí sobre empreiteira boa, empreiteira ruim, né? Eu acho que empreiteira, no modo geral, é tudo igual, sabe? Não dá para dizer qual que é boa, qual que é ruim, porque o interesse das empreiteiras é você encontrar funcionários, né, para alocarem nas fábricas e fazer o dinheiro delas, né? Isso que é o importante para esse tipo de empresa. Eu acho que a maioria das empreiteiras hoje procura trabalhar dentro da lei, né? Fazer o que está escrito nas leis, né? Porque para não correr o risco aí das pessoas denunciarem no Ministério do Trabalho. E eu acho que antigamente existiam algumas coisas que elas faziam que eram meio abusivas, né? Que iriam contra a lei. E hoje em dia acredito eu que a maioria delas, né, não digo todas, mas a maioria das empreiteiras fazem tudo de acordo com a lei. Agora, o que eu ando percebendo que varia muito é com relação a Tantocha. Tantocha seria o responsável ali, né, um funcionário da empreiteira que cuida das pessoas que estão alocadas nas fábricas, sabe? Então ele que vai estar lá dando suporte. Quando você precisar de alguma coisa, você vai falar com essa pessoa. E ele que funciona como se fosse uma ponte entre você e a fábrica, né? Então, tudo que tiver de problema, você pode muito bem já comunicar direto à fábrica, mas por muitas das vezes isso é feito através dessa pessoa, né, que é responsável pelos funcionários. Então, eu acho que depende muito disso, né? Se você não tem o conhecimento da língua, o que pode acontecer é de ter alguns maus entendidos, né? E fora isso aí que a gente não conhece, né? Eu digo a gente porque eu também me incluo nessa lista. A gente não conhece muito dos costumes, né? Tem a cultura japonesa, né? Tem detalhes muito pequenos. Então tem coisas que é considerado aí meio rude para o japonês, né? E às vezes a gente pode ter algum ato, alguma forma de falar que pode estar aí transparecendo de uma forma muito diferente para eles, né? Então é aquela velha história, né? A primeira impressão é que fica. E de repente a intenção sua não era nem aquela. E de repente, aos olhos do Tantocha, você foi visto de uma forma diferente. E se fica aquela impressão meio negativa, né? Então, não é todo mundo, mas tem gente que já fica com um pé atrás, já não te olha daquela forma que deveria de ser, né? Da forma real, tudo vai levar pro lado negativo, sabe? E o que pode acontecer é isso, né? O Tantocha começar a não ter muita paciência com você, né? Não entender os seus problemas, né? Ou mesmo até querendo se desfazer da pessoa para, sei lá, já criou, digamos assim, um ranço da pessoa, né? Vamos dizer. E sendo que na verdade a pessoa não é assim, mas foi tudo mal entendido, né? Então tudo isso aí envolve, né? O que a nossa percepção quanto a empreiteira. Por isso que tem muita gente que diz que a empreiteira é boa ou não, com relação à experiência que tem. É claro que isso que eu estou falando não se diz respeito só em relação à empreiteira, né? Também diz muito a respeito com relação à própria fábrica, sabe? A chefia direta da fábrica. Se você, né, tipo, já foi visto de uma forma diferente, né, você vai ter um tratamento diferente por essas pessoas também. Infelizmente é assim que acontece, né? Por isso que a comunicação é uma coisa
que eu acho que é bastante importante, né? Você não deve deixar nada assim meio na dúvida, né? Se tiver que resolver algum problema, é melhor falar com alguém que tenha o conhecimento da língua para não ficar essas histórias meio atravessadas. Eu acabo escutando muito disso porque eu vejo que por muitas vezes os chefes, né, das linhas vêm, comenta com a gente, né? Ah, fulano de tal é assim, é assado, e quando você vai ver, não é bem assim a história, né? Por muitas vezes, inclusive, se eu conheço a pessoa, né, sei que ela não é dessa forma, eu acabo falando nesse momento que não é assim, né? Que talvez houve um engano e tal, mas o problema é quando a pessoa já toma, né, aquilo como uma verdade e por mais que você fale algo, você percebe, né, que a pessoa só te escutou, mas não levou em consideração, né? Então isso aí é um fator que acaba prejudicando o funcionário, né? E às vezes são pessoas que trabalham bem, né? E isso, de uma certa forma, em épocas aí de crises, acaba prejudicando a pessoa. Porque a fábrica é assim também, né? Quando ela precisa, ela segura. Quando não precisa, ela vai acabar se desfazendo dos funcionários. Isso não tem jeito, isso acontece em qualquer parte do mundo, né? E a forma que eles fazem é universal, como acontece em qualquer lugar, né? O que as pessoas que eles acham que não contribuem muito, eles acabam, né, não renovando o contrato. E também essas pessoas nas quais eles acabam tendo esse, como eu disse aí, entre aspas, um ranço da pessoa, também são as pessoas que vão estar aí no topo da lista. Infelizmente isso acontece aqui, né? Então é uma coisa que para quem está vindo para cá tem que se tomar muito cuidado, né? Não ter essas conversas meio desencontradas assim. Beleza, pessoal? Não sei se essa dica é importante, né? Mas eu acho que tem muita gente que vem para cá e com isso pode tomar um pouco mais de cuidado para não ter esses desentendimentos. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!